Na casa dele, até a geladeira era inteligente. Menos ele, segundo a própria família. Seu Orlando morava com a filha e o neto, mas ninguém realmente sabia disso. Era como se ele existisse num plano paralelo, suspenso entre o andar de cima e o tempo de antes. A casa era moderna, cheia de comandos por voz, trancas automáticas e luzes que obedeciam a uma moça chamada Alexa. Tudo era rápido, prático e impessoal. No café da manhã, Fernanda não desgrudava os olhos do celular, marcando exames pelo aplicativo do plano de saúde. Lucas, o neto de 13 anos, vivia com um fone no ouvido, rindo de vídeos que seu Orlando não entendia a graça. A mesa era silenciosa, não por falta de gente, mas por excesso de notificações. Ele se aproximava devagar da sala com um olhar cauteloso e dizia com voz baixa: "E aí, Lucas, como vão as aulas na escola? Tá gostando dos professores?" O neto, sem tirar os olhos do tablet, respondia distraído: "Tá legal, vô." Então ele se voltava para a filha tentando um sorriso tímido. "Fernanda, e o trabalho? Tá puxado, né?" Ela só murmurava um "tá, tá", enquanto checava o smartwatch, os dedos deslizando na tela com pressa. Orlando ficava ali, parado por um instante, sentindo o silêncio entre as palavras rápidas e a atenção dividida. Sabia, no fundo, que eles sempre tinham pressa, enquanto ele tinha tempo de sobra. Seu quarto era o mais antigo da casa. Móveis pesados, uma poltrona gasta, uma estante com livros de papel e álbuns de fotografia. Um rádio velho fazia companhia quando o silêncio pesava. Ali em cima, o tempo andava mais devagar. Ou talvez andasse certo, e fosse o mundo que tivesse disparado. Fernanda, apesar do cuidado prático, tratava o pai como quem trata uma planta delicada. Rega, troca o vaso, mas evita mover muito para não quebrar. Já Lucas mal falava com o avô. Às vezes gritava da sala: "Vô, desliga o Wi-Fi aí, tá travando aqui embaixo." Como se ele soubesse desligar aquilo. Nos dias frios, seu Orlando se cobria com o mesmo cobertor felpudo de 30 anos atrás e ficava olhando pela janela do quarto de cima. Lá de cima, via a vida acontecer, mas já não sentia que fazia parte dela. E assim, ele seguia, presente, mas invisível. Um fantasma de carne e osso, esquecido numa casa que falava sozinha. A mudança começou por acaso, como tudo que é importante. Agora é sua vez de participar. Quando acaba a energia na sua casa, sua família consegue conversar? Ou ficam sem assunto? Deixe nos comentários. Numa tarde qualquer, enquanto descia devagar as escadas para buscar um copo d'água, seu Orlando parou no meio do caminho ao ouvir uma conversa vinda do quarto do neto. "Você viu a foto do seu Zé no grupo do colégio, Lucas? Tá com cabelo pintado e tudo." "Vi sim. Ele mandou o vídeo também, dançando forró com a Doralice. Achei que eles tinham morrido." A risada ecoou como um tapa nas costas de Orlando. Zé, seu compadre de décadas, vivo, dançando forró e... no celular? Aquilo lhe despertou uma coisa antiga. Curiosidade, talvez. Ou saudade. Ou, sejamos sinceros, quem sabe uma pontinha de inveja. Mais tarde, chamou a filha com um tom tímido. "Fernanda, você acha que eu consigo mexer naquele... WhatsApps?" Ela suspirou fundo, sem disfarçar a pressa, e pegou o celular como quem segura uma bomba prestes a explodir. "Pai, isso é simples. Clica aqui, escreve aqui, manda aqui. Tá vendo?" Ele não viu. Só assentiu com a cabeça. "Tá bom, obrigado." Naquela noite, tentou sozinho. Apontava o dedo devagar para a tela, errava as letras, mandava mensagens vazias, se perdia no meio de notificações. Mas não desistiu. Pegou um caderninho e começou a anotar. Botão verde. Ligação. Botão azul. Mensagem. Dedo para cima. Sobe. Dedo para baixo. Desce. Levou uma semana para achar o número do Zé. Outra para criar coragem de mandar um oi. Mas quando a resposta veio, com uma figurinha animada de um velhinho dançando, Zé Orlando sorriu de um jeito que há muito tempo não sorria. Falando com ele, em pouco tempo, redescobriu Dona Amélia, seu amor de juventude, agora viúva e morando no interior. Encontrou colegas do antigo trabalho,
que tinham criado um grupo chamado Veteranos do Café. Passou a receber vídeos engraçados, fotos antigas restauradas por inteligência artificial e até memes de idosos debochando do tempo. Começou a descer mais vezes para mostrar as descobertas. Fernanda, olha aqui o Cláudio com aquele Opala que ele reformou. Lucas, você gosta de videogame? Tem um tal de emulador aqui. No começo, os dois fingiram interesse com aquele sorriso protocolar que se dá a quem insiste demais. Mas algo estava mudando. O avô, que antes era uma sombra no quarto de cima, agora aparecia com luz nos olhos. E então veio o dia do apagão. Foi um blackout rápido, coisa de minutos, mas o suficiente para deixar Fernanda desesperada sem conseguir abrir a porta automática da garagem e Lucas histérico sem conseguir conectar o computador na aula online. E foi seu Orlando quem desceu calmamente, com uma lanterna de pilha na mão e o telefone fixo que ainda guardava na estante do quarto. Querem que eu ligue para o síndico? Os dois ficaram em silêncio. Pela primeira vez, não sabiam o que dizer. Ali, no escuro, entenderam que talvez ele não fosse tão ultrapassado assim. Se você chegou até aqui e gosta de histórias inspiradoras e comoventes, esse canal é para você. Por favor, curta o vídeo e se inscreva no canal. Coloque nos comentários a cidade de onde está vendo esse vídeo, gostaria muito de saber. Naquela noite do apagão, a casa ficou diferente. Sem internet, sem comando de voz, sem telas. Só a escuridão, a respiração de 3 pessoas e o tic-tac de um relógio antigo que ninguém lembrava que existia. Fernanda, ainda aflita, tentou usar o celular como lanterna, mas a bateria morreu logo depois. Lucas vagava pela sala como um peixe fora d'água, assustado com a ideia de silêncio prolongado. Foi seu Orlando quem apareceu com uma vela acesa, colada no pires com um pouco de parafina derretida, como fazia nos tempos em que se esperava a luz voltar, com um baralho na mão e café quente no fogão. Antigamente a gente aproveitava a falta de luz para conversar, disse enquanto sentava na ponta do sofá, segurando a vela com cuidado. Lucas torceu o nariz, mas se aproximou. Fernanda também. Não havia mais nada a fazer. E então, ali, sob a luz tremeluzente de uma vela, seu Orlando contou como conheceu Dona Amélia num baile de primavera, nos anos 60. Falou da primeira vez que dirigiu um carro e bateu. Das cartas que trocou com amigos na época do serviço militar. E de como era estranho pensar que agora tudo cabia numa telinha de vidro. Falava com leveza, mas os olhos brilhavam de verdade. E, sem perceber, começou a mostrar as mensagens no celular. Fotos antigas que os colegas tinham mandado, um áudio engraçado do grupo dos veteranos do café e até um convite para uma videochamada no domingo à tarde. Fernanda e Lucas escutavam. De verdade, dessa vez. Pai, o senhor está usando muito bem esse celular, viu? Ela disse sem ironia. Lucas completou quase envergonhado. Vô, você manja mais que muita gente da minha sala. Orlando riu, mas não era um riso qualquer. Era o tipo de riso que vem depois de muito tempo calado. Um riso que se permite existir. A energia voltou minutos depois, mas ninguém correu para os aparelhos. Ficaram ali, um pouco mais, como se aquele intervalo tivesse devolvido algo que há muito tempo se perdera entre os cabos e as senhas. Naquela noite, Orlando voltou para o quarto de cima mais leve. E antes de dormir, mandou uma mensagem para o grupo dos amigos. Hoje falei com minha filha e meu neto no escuro. Acho que foi uma das melhores conversas que já tivemos. Recebeu 12 coraçõezinhos em resposta. Os dias seguintes foram diferentes, mesmo com a energia de volta e a rotina tentando retomar seu ritmo acelerado. Mas algo tinha mudado. Não no mundo lá fora, mas dentro daquela casa. Fernanda passou a perguntar mais, ouvir mais, até pedir ajuda ao pai com um problema no próprio celular. Lucas, de vez em quando, subia as escadas para mostrar um vídeo engraçado ou pedir dicas de como lidar com uma paquera. Vô, como é que o senhor mandava carta para a namorada? E Orlando ria, sentindo-se útil, presente. O quarto de cima também mudou. Ganhou um roteador só para ele, uma cortina nova, uma poltrona confortável que Fernanda comprou, porque a outra já estava te abraçando demais, pai.
E no canto, uma pequena mesinha com o celular carregando e um bloquinho de anotações com as palavras Aula de hoje, Stories e ligação em grupo. Seu Orlando virou referência, não apenas dentro de casa, mas fora dela também. Começou a ajudar outros idosos do prédio a configurarem seus celulares, ensinava com paciência, escrevia passo a passo em cadernos para quem tinha medo de esquecer. Um dia, Fernanda o encontrou organizando um cartaz na portaria. Oficina, descomplicando o celular com seu Orlando. Toda quarta, às 15 horas, no salão de festas. Ele não era mais um fardo. Era ponte. Era elo. Era conexão. No domingo, fez sua primeira videochamada em grupo com os veteranos do café. Riram, contaram causos, e Amélia apareceu na tela com um sorriso tímido e um lenço vermelho no cabelo. Orlando, tá bonito, viu? Esse quarto de cima tá lhe fazendo bem. Ele sorriu, ajeitou a gola da camisa e respondeu. O quarto de cima virou varanda, Amélia. Agora tem vista pro mundo. E assim, num tempo que parecia ter voltado a caber no peito, seu Orlando descobriu que nunca é tarde para aprender. E muito menos para ser visto.